Manda Que aí, eu manda no tenho mais Skype. uns assuntos para falar, mas para os assuntos de hoje, aí o que eu separei foi o seguinte: 2 assuntos que estão ligados. A gente falou, eu não fiz essa seleção que você fez, tá, Marcelo, de dizer a data Não, e tudo bem. e o programa, mas a gente teve um remote que a gente falou sobre mania de dança, e foi uma coisa que aconteceu ali no século XIV, né, ali nos 1300, 1300 e alguma coisa, né, que teve um surto, né, que ele começou numa cidade alemã e as pessoas começaram a dançar, e depois eles foram tentar buscar a causa disso daí, e tinha possibilidade disso ser um fungo que cresce no centeio, que esse fungo, a hora que ele cresce, ele gera um efeito parecido com LSD, e as pessoas começaram a dançar. Algumas delas também falavam de picada de aranha, e inclusive um dos sintomas que levavam as pessoas a ter essa febre, que as pessoas tinham febre, e para passar a febre dançavam alucinadamente, né? Esse sintoma chamava tarantismo, e aí leva ao outro assunto que eu vou recomendar aqui também dos reboots, que o Marcelo, no final desse programa, ele perguntou: pô, tarantismo tem alguma coisa a ver com a tarantela? E eu fui ver, e tem mesmo. E aí a gente falou isso no programa seguinte, que a tarantela, na verdade, ela vem exatamente de uma cidade de Taranto, que é no sul da Itália, na Sicília, e nessa região cresce uma espécie de tarântula mesmo, né? É característico dessa região uma espécie de tarântula, e aí e vem daí essa história. Realmente, as pessoas que eram picadas por essa tarântula, elas tinham febre, dançavam para passar uma recomendação médica que era que dançasse para acelerar o metabolismo e passar a febre, e algumas pessoas conseguiam se curar através da dança. E em alguns momentos, algumas famílias chegavam a chamar músicos para tocar uma música que ela começava mais lenta e ela ia acelerando, 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 para a pessoa suar. E veio daí a origem da tarantela, que também vem da cidade de Taranto, e que tem alguma relação, talvez, com essa mania fatal de dança. Então, são os 2 programas que a gente recomenda aí, o da Olha, mania. acabei de lembrar 2 outros links aí com Tarântula, hein? Olha só. Fala. Tem o Quentin Tarantino, Tarantino, Tarântula, né? Aham, E o Tarantino fez um filme, o From Dusk Till Dawn, eu esqueci, acho que é Um Drink no Inferno, né? E aham. no Drink do Inferno tem um grupo de músicos que cantam ali, que é o Tito e Tarântula. Olha só, hein? É o Tarantino com Tito e Tarântula. A música que eles cantam é o After Dark. Então você vê que é tudo Tarantino, Tarantela, Tarantula. Taranto, a cidade, né? Então, vamos lá. Então eu já E essa, coloquei o essa link aqui. pesquisa, essa pesquisa é bem legal. Esses programas eu revi essa semana, estão bem legais mesmo, tá dinâmica, assim. Acho que tem uns 10 minutos cada um. A da Tarântula acho que ainda é um pouquinho menor, deve ter uns 7, 8 minutos. A Tarantela, a Mania de Dança deve ter uns 10, 11, mas são programas bem legais. E tem outros, dos 5 que eu selecionei aqui para recomendar, para a gente fazer essa retrospectiva. Um deles é a história da notação musical. Puta, cara, eu curti demais fazer isso daí. Eu mando para um monte de gente esse link aí para eles assistirem, cara. Foi uma viagem muito bacana, que vem de 2,5 milhões de anos, quando a gente já começou a ter vida humanoide ali, né, na face da Terra, e os humanos, desde então, se preocupavam em reproduzir de alguma forma elementos da natureza, e a música começa a partir da reprodução de vento, trovão, canto de pássaro, etc. Né? E essa viagem ela vem até você ter ali alguns séculos antes ali de Cristo, alguns séculos não, alguns milhares de anos ali na China, no caso da China, né?
5.000 anos ali antes de Cristo, já tinha alguns indícios de algumas espécies de notações musicais, e depois isso daí passa por uma coisa mais ocidental, quando a gente vai ter a definição ali da escrita grega mesmo, você começa a ter uma base mais ocidentalizada para falar de grafismo, para você conseguir registrar esse momento, porque até então a música você tinha que cantar para a pessoa do seu lado saber um dia reproduzir, você não tinha como gravar isso em algum lugar. E a gente vai fazendo essa viagem dessa história da notação musical, passando por Bach, Beethoven, que fizeram a inserção além de fórmulas de compasso mais complexas, eles fizeram aberturas em pautas musicais, a origem das notas musicais, como é que foram nomeadas, do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cara, essa viagem aí na história da notação musical é uma que eu recomendo. Ela é um pouco maior, está com 24 minutos, mas é muito legal essa viagem. Tem ali alguns trechos de cantos gregorianos que a gente ouve junto. O Roberto está fazendo esse programa com a gente, cara. Sim, foi legal pra caramba. E quem ficou curioso para saber de onde veio o nome, né, das notas que a gente usa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né, veja aí esse programa aí que dá para entender por que tem esse nome, né? Pois é, e você lançou também um curtinha só dessa parte das notas, né? Tem esse que é 24 minutos e tem um short que acho que é 3, 4 minutos falando só sobre as notas, mas eu mandei o link desse daí, que é muito legal. Esse daí é muito legal. Bastante desse programa. Outro programa que me chamou muita atenção e eu curti muito fazer, cara, foi da Pedra de Roseta, que eu tive exatamente a oportunidade de ver no Museu de Londres, né? E é uma coisa, assim, um pedaço da história realmente muito importante, e a gente nomeou isso de uma forma muito oportuna, falando da pedra mais famosa do mundo. E é muito legal mesmo esse tema, né? Porque foi fonte de uma disputa nas terras do Egito entre França e Inglaterra, né? Quando França dominava ali uma coisa que já tinha sido dominada pelo Império Romano, uma terra que tinha um império ali dos egípcios, depois veio o Império Romano, veio os franceses, aí depois os ingleses tiveram colonização ali em cima, e nessa transição dos franceses para os ingleses que eles conseguiram adquirir isso daí. Os franceses não deram a devida importância para isso, mas quando os ingleses viram, eles sacaram no ato que era algo muito valioso. E ela tem 3 escritas diferentes, o que possibilitou, em 1870, 1880, mais ou menos, que começássemos a entender o que estava escrito em hieróglifos, em outras línguas mais antigas, porque, inclusive, tinha a parte de baixo ali, estava em grego, que eles conseguiam entender. Então, são 3 traduções para o mesmo texto. Então, esse programa é legal pra caramba também, da Pedra de Roseta. É bem interessante. Deixa eu colocar aqui, eu esqueci de colocar o link, esse daqui. Pode falar. Esse da Pedra de Roseta eu curti demais fazer, cara. E é o item mais visitado no British Museum, né? Legal pra caramba. Tem uma cópia dela lá no Louvre também, né? Tem uma cópia então, a gente fala nesse programa exatamente sobre isso que você questionou. Existiam outras cópias também, né? E existiam outras pedras que tinham esse mesmo contexto, né? Se colocava num lugar público assim, condições ou passagens históricas importantes nesse mesmo formato de 3 idiomas. Então, também existem outras pedras. É que essa ficou famosa por ser pioneira nisso, por ter propiciado esse anacronismo ali, né? essa capacidade de se entender os símbolos, né, cara? A tradução dos hieróglifos, né?
Exatamente. E o meu último assunto para eu botar na minha retrospectiva de hoje é de um brasileiro chamado Joaquim Cardoso, exatamente esse cara, que foi um cara extremamente esquecido, assim, polemizado em alguns momentos da vida dele, mas ele tem uma importância muito grande na construção de Brasília e no estilo arquitetônico do Oscar Niemeyer, porque ele conseguiu possibilitar cálculos estruturais que na época não se faziam para essas estruturas alongadas, essas estruturas que tocam a superfície em um ponto muito pequeno, como se ele tivesse com agulhas encostando nos pontos, né? Então ele possibilitou esse nível de cálculo estrutural que favoreceu em muito a arquitetura do Oscar Niemeyer, né? Então, ele revolucionou muito na engenharia civil e ele era um cara extremamente diferenciado, porque ele era um poeta também. E ali a gente fala umas coisas interessantíssimas do Joaquim Cardoso, que ele lembrava dos poemas dele de cor, e ele recitava todos os poemas sem mudar uma vírgula do que estava escrito, cara. E ele fazia uma associação muito grande da poesia com a arquitetura. E diz que o Oscar Niemeyer dizia que isso era a principal característica que ele gostava do trabalho do Joaquim Cardoso, que ele conseguia entender a construção com a poesia, a arte que ela merecia. Então, deixa aí também uma recomendação para esse link do Joaquim Cardoso, que é muito legal aí, um engenheiro civil e poeta extremamente importante ali na construção de Brasília. Bacana. É isso aí. Muito bom. Tem aqui os links todos aqui já no chat, né?